Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre trazendo conhecimento sobre músicas de Dylan, novidades sobre músicas de Dylan, contando um pouquinho da vida e obra desse grande cara aí. E agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, torcendo que sempre deem bastante like aí. Você que está assistindo, não custa nada dar um likezinho aí pra gente e ir compartilhando, curtindo, etc, né? Ativando o sininho. Muito obrigado. Muito bem, hoje nós vamos trazer aqui uma música chamada Brownsville Girl, que também já pode ser conhecida como Danville Girl. Eu vou contar essa história direitinho. Essa música está presente nesse álbum aqui de Bob Dylan, Knockouts Loaded, que é alguma coisa como nocauteado, né? Nocauteado e derrubado, alguma coisa assim. Esse álbum foi gravado meio que a prestações. Ele foi gravado em várias sessões entre 85, 86 e ele foi lançado em agosto de 86 e foi um fracasso. Ele chegou apenas a 35º no Reino Unido e não chegou nem a top 50 nos Estados Unidos. É um álbum curtíssimo que tem só 35 minutos, né? 8 músicas só, dessas 8 músicas, 3 são covers, das outras 5 que são de Dylan, 3 são em coautorias. Uma com o Tom Petty, que a gente já falou várias vezes aqui, uma com a Carole Baertshager, mulher do Burt Bacharach. Quem não conhece, né? Nobody Does It Better, do filme do 007, Espião que Me Amava, com a Carly Simon, né? Essa música é dela, e coautoria dela com Hamlet, se não me engano. E também uma música em coautoria do Dylan com o Sam Shepard, que é dramaturgo, ator, roteirista, e ele fez o roteiro de nada mais nada menos que Zabriskie Point do Antonioni e do Paris, Texas, do Wim Wenders. Duas maravilhas, né? Bom, e o Dylan, nesse álbum aqui, tem 2 músicas que são dele. E Brownsville Girl, sozinha, ocupa 1/3 do disco, porque tem 11 minutos e o disco todo tem 35. Bom, e detalhe, dessas músicas que são de Dylan, 3 eram sobras, ou são sobras, do Empire Burlesque, que é o disco anterior, de 85. Então, realmente, isso caracteriza um período de bloqueio criativo, né? Do Dylan, o famoso bloqueio criativo dele de meados dos anos 80, né? Em que ele teve uma enorme dificuldade para criar um álbum de meia hora. Então, e detalhe, composições fracas. Composições fracas, na, exceto a nossa música de hoje, que é uma baita de uma música, né? Claro que a gente considera fracas para os padrões de Dylan. É sempre bom que se coloque isso devidamente claro, né? E mesmo as músicas que não são dele, como eu falei, 3 covers, né? Teve decisões infelizes do Dylan no que diz respeito a coro, no que diz respeito a arranjo. Realmente foi uma série de situações que fazem com que Knockout Loaded seja considerado, sem dúvida, um dos mais fracos álbuns de toda a carreira do Dylan. E nesse cenário que Brownsville Girl, que é a música que nós trazemos hoje, se salva. E salva o disco, né? Deveria fazer parte do Empire Burlesque, que é uma das 3 que eu citei. E só que no Empire Burlesque ela entraria como Danville Girl. Daí essa situação do duplo título que eu falei no começo. Só que no, na música americana já havia outras 2 músicas com Danville Girl, inclusive uma delas do ídolo do Dylan, que é o Woody Guthrie. Outra de um cara que eu não conheço, Doc Boggs. Enfim, seria a Danville número 3. Não sei se isso teve alguma influência dele mudar versos, mudar a letra, né? Mudar uma série de coisas, não na temática e não na melodia. Mas mudou e acabou virando Brownsville Girl. Mas eu vou deixar as 2 versões aqui para vocês com letra na descrição. E são músicas longas, né? Vocês vão ver. Mas são 2 maravilhas. Praticamente a mesma música com 2 versões diferentes, sendo Brownsville Girl a versão mais nova, né? E essa parceria com Sam Shepard
Veio porque o Dylan, na época, o havia contratado para ser o roteirista de um filme sobre uma turnê do Dylan, Reinaldo e Clara. E o resultado foi que eles acabaram tentando compor uma música juntos. Né? Só que o resultado, bom, eles não conseguiam compor nada, não saía nada. Bom, conversa vai, conversa vem, virou uma resenha e num dado momento, o que aconteceu foi que eles começaram a contar histórias um para o outro. E, e nessa história aí o Dylan começou a contar dele criança, que estava numa fila, fila de cinema, na chuva, para assistir um filme do Gregory Peck, O Matador. E não é que isso acabou sendo o primeiro verso da música que a gente está trazendo hoje aqui, e não foi só um verso, não. Acabaram saindo 17 estrofes. Um dos livros que eu mais uso aqui tem 3 páginas com a letra dessa música, né? Bom, enfim, no final das contas, o resultado foi essa música que é semi-falada, semi-cantada, vocês vão ouvir e vão conhecer, né? E alguns versos longuíssimos, longuíssimos. Eu vou trazer aqui para vocês que deixaram o Sam Shepard estupefato, né, com a capacidade do Dylan de transformar aquilo em música. Por exemplo, como eu disse, é uma música narrativa. Então ele conta aqui de um filme que viu uma vez sobre um cara que atravessava o deserto e o astro era Gregory Peck. Gregory Peck é citado 4 vezes aqui nessa letra. Ele foi alvejado por um menino faminto que queria ficar famoso. Os moradores queriam acabar com o menino e pendurá-lo pelo pescoço. O xerife, ele surrou o menino até não sobrar quase nada, enquanto o pistoleiro moribundo caído sob o sol se engasgava com o último alento. Soltem ele, deixem ele ir. Ele que diga que sacou mais rápido que jogou limpo. Quero que ele sinta como é encarar a morte o tempo todo. Então, é uma música narrativa com versos longuíssimos, né? E essa música mistura o filme, mistura coisas do Velho Oeste, mistura lembranças do próprio Dylan e saiu essa maravilha, um oásis naquele deserto de ideias que era o Bob Dylan de meados dos anos 80. Vejam, por exemplo, aqui também, eu estou parado na fila na chuva para ver um filme estrelado por Gregory Peck. Mas sabe que não é aquele em que eu estava pensando. Ele agora está num filme novo e eu nem sei do que se trata, mas eu vou ver o cara em qualquer coisa, então estou na fila. O Dylan é o único para fazer essas músicas narrativas que, como disse o Shepard, eu não sei como é que esse cara consegue colocar isso em forma de música, né? Eu também coloco aqui, deixa eu ver aqui, mais uma aqui que vale a pena, essas estrofes com versos longuíssimos. Estranho, profundo isso aqui. Estranho como as pessoas que sofrem juntas têm ligações mais fortes do que as pessoas que no geral estão bem. Não tenho arrependimentos, podem falar um monte de mim quando eu partir. Você sempre disse que as pessoas que não fazem aquilo em que acreditam, elas só fazem o que for mais conveniente e aí se arrependem. Então, é mais ou menos isso, né? O estudioso Michael Gray, quero encerrar aqui com o que ele disse sobre essa música e sobre, de certa maneira, o próprio Dylan. É uma música que alterou a forma de compor, é um tipo completamente novo de canção e traz ainda o espetacular verso se há algum pensamento original por aí, eu poderia usá-lo agora mesmo. Isso é genial, porque como o próprio Michael Gray diz, isso foi uma forma nova de compor, e o Dylan acaba mencionando isso na própria letra, quando ele diz, se há algum pensamento original por aí, que seria a própria forma de compor assim, eu poderia usá-lo agora mesmo, e tanto é que fez que nasceu Brownsville Girl. Pessoal, eu espero que tenham gostado, espero que venham a gostar da música e espero que continuem prestigiando aqui o nosso Bom Dia Bob Dylan. Até semana que vem com mais um vídeo. Até lá!